Irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos para todos que nos acompanham pelo YouTube, também pelas redes sociais. Nós vamos compartilhar com os irmãos uma palavra que está no livro de Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo de número 18. Diz assim a palavra do Senhor: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vamos fazer uma oração nesse momento, por essa palavra. Nós vamos falar um pouco sobre como ser cheio do Espírito Santo, o que esse texto nos diz sobre isso. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai amado, nesse momento nós te louvamos, nós te damos graças, Senhor. Pai, nós te agradecemos pelas tuas bênçãos, nós nos regozijamos por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, porque o Senhor tem nos sustentado nesse tempo de pandemia. O Senhor tem nos alimentado com a Tua palavra, Senhor. Pai, que todos aqueles que agora estiverem, meu Deus, a oportunidade de ouvir esta mensagem, que o Teu Espírito possa incliná-los, Senhor, ao entendimento. Pai, que a Tua palavra possa falar profundamente aos seus corações. Pai, que o Senhor abençoe cada uma dessas pessoas nesse momento, Pai amado. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. Bem, meus amados irmãos, nós podemos nos perguntar, nesse tempo em que nós estamos vivendo, como podemos ser cheios do Espírito Santo? O que significa ser cheio do Espírito Santo? E esse texto que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos de Éfeso nos revela muito sobre o que é ser cheio do Espírito Santo. Se nós nos atentarmos aqui para o texto, no versículo 18, o início do texto, o apóstolo ele diz: E não vos embriagueis com vinho. Amados, para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, há necessidade de fazer uma pergunta anterior a esta. E qual é esta pergunta? Nós devemos nos perguntar: o que eu tenho no meu coração? Eu estou cheio de quê? O que está movendo a minha vida? O que está movendo os meus valores, as minhas prioridades? Porque, meus amados, o Espírito Santo, ele só pode encher alguém que se esvazia de si mesmo. O Espírito Santo, ele quer nos encher, mas há necessidade que nós venhamos a abrir mão de muitas coisas, abrir mão de muitos pesos que nós alimentamos, de muitas prioridades erradas na nossa vida, de muitas coisas que nós damos muito valor, mas que na verdade elas não têm valor espiritual para o Senhor. Então, meus amados, a primeira ordem do texto é uma ordem de algo que nós devemos abrir mão. Paulo diz aos irmãos de Éfeso: não vos embriagueis com o vinho. O vinho representa a alegria. O vinho representa um prazer humano. Uma pessoa que se embriaga com vinho, uma pessoa que faz o uso excessivo do álcool, ela se torna uma pessoa manifestamente sem domínio da sua razão, sem domínio do seu entendimento, levada por todo o vento, e acaba sendo uma pessoa que é enganada, que é ludibriada por um prazer passageiro, instantâneo. As pessoas que se embriagam a ponto de perder o domínio, de ficarem
completamente incautas, se essas pessoas elas não sabem o que acontece consigo mesmos, essas pessoas até mesmo podem sentir um prazer momentâneo, porém aquilo logo vai se tornar em uma coisa muito ruim para a vida dessa pessoa. Então, amados, o vinho representa essa alegria, representa os prazeres do mundo, representa aquilo que nós devemos abrir mão, aquilo que nós devemos deixar. O que é que está enchendo o nosso coração? A palavra do Senhor diz que onde estiver o nosso coração, aí, meus irmãos, nós vemos que ali estará, né, a nossa vida. Se o nosso coração somente está nas coisas materiais, nas coisas humanas, nas coisas desse mundo, nós então estamos tomando as prioridades erradas. Se nós não buscamos as coisas do Senhor, nós estamos não priorizando o reino de Deus. A palavra do Senhor diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, nós devemos negar a nossa condição humana, negar os prazeres do mundo, negar aquilo que vai nos levar a um entendimento errado da palavra de Deus. Como tem sido o nosso cotidiano nesse tempo de pandemia? O que é que tem enchido o nosso tempo, preenchido as nossas ocupações quando nós estamos no ócio, quando nós temos um tempo vago, quando nós não estamos trabalhando? Será que nós estamos nos enchendo, nos embriagando, né, dos prazeres, das redes sociais, de uma profusão de filmes na TV ou jogos? Será que é isso que nós estamos fazendo? Buscando, né, prazer em outras coisas em demasia? Nós não estamos condenando um entretenimento que muitas vezes o ser humano tem que ter. Mas quantas pessoas preenchem o seu coração, preenchem o seu tempo vago somente com coisas mundanas? Por isso, a palavra de Deus diz que nós temos que nos esvaziarmos de nós mesmos, nós temos que negar a nós mesmos. E o texto continua dizendo, primeiro, uma afirmação negativa de algo em que o Senhor, nosso Deus, ele dá uma ordem. É uma ordem, não é uma opção, não é algo alternativo. Ele diz: não vos embriagueis com vinho onde há contenda, onde há dissolução, onde há confusão. Porque nós vemos que é isso que acontece quando nós não buscamos as coisas do Senhor e nós nos enchemos das coisas do mundo. Nós cogitamos mais das coisas carnais do que das coisas espirituais. E a palavra de Deus continua e diz assim: mas enchei-vos do Espírito. Meus irmãos, o verbo encher, no seu original grego da língua, ele exprime uma ação contínua. Ele exprime algo corriqueiro, algo que nós devemos fazer diuturnamente, que nós devemos fazer todos os dias. Tem muitas pessoas que acham que se encher do Espírito Santo é um ato isolado, é um ato peculiar, é um ato único. Não! É algo que acontece todos os dias na vida do cristão, que acontece no presente, olhando para cada dia, olhando para o futuro. Enchei-vos do Espírito é uma ordem. E nós temos que nos ater aqui também, meus amados, que nós não podemos nos enganar. Ser cheio do Espírito Santo é diferente de ter o Espírito Santo. Todo crente regenerado, todo cristão salvo pela graça de Deus, no momento da sua conversão, ele é selado com o selo do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que nós fomos selados pelo Espírito Santo, nós fomos selados com o Espírito Santo. Em 1 Coríntios 12 diz que todos nós fomos batizados em um só Espírito, ou seja, todo cristão verdadeiro, ele recebe o selo do Espírito Santo. Ele foi comprado com o sangue de Jesus e ele é selado com o Espírito Santo. Mas encher do Espírito Santo já é algo, meus irmãos, que nós devemos fazer a cada dia. E como nós vamos fazer isso? Primeiro,
o que nós falamos aqui, sermos esvaziados de várias coisas que estão não permitindo, estão afastando o Espírito, a presença do Espírito da nossa vida. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo, para o qual foste selados para o dia da redenção. Quando nós tomamos as atitudes erradas, quando nós tomamos os caminhos errados, quando as nossas prioridades elas são equivocadas, nós entristecemos o Espírito Santo. Nós ficamos cheios do mundo, dominados pelas concupiscências carnais, dominados pelos desejos da carne. Passamos a ser o que a palavra de Deus diz em Tiago, no capítulo 4. Nos tornamos amigos do mundo, ao invés de sermos amigos de Deus. Então, meus irmãos, para que eu venha a ser cheio do Espírito Santo, a primeira coisa é essa. E depois, nós vamos ver aqui então, que para que eu venha me encher, não é um ato único, não é um ato que vai acontecer apenas num momento, num episódio sobrenatural, mas vai acontecer quando eu tomo certas atitudes, quando eu passo a buscar as coisas de Deus. A Bíblia diz em Romanos: os que são do Espírito cogitam das coisas do Espírito, os que são da carne cogitam das coisas da carne. Então eu devo cogitar, eu devo buscar. A minha mente, ela deve estar refletindo a vontade de Deus, o meu desejo em buscar a presença de Deus. E aí algumas dicas aqui a palavra de Deus nos dá. Algumas características que vão nos levar a sermos cheios do Espírito Santo. Aqui no versículo 19 diz assim: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Esse texto, amados, não só revela a dinâmica da liturgia cristã, do culto, pela qual tanto nós nos alegramos e estamos tolhidos nessa propriedade de estarmos na presença de Deus. Estamos, sem nesse momento estarmos podendo cultuar a Deus no templo, mas podemos continuar cultuando a Deus em espírito e verdade. Então, o texto não somente fala dessa verdade que é o culto, mas também fala de algo que acontece diariamente, não só quando eu estou no culto. Você pode não estar tendo a oportunidade de estar na igreja, mas você é um cristão. Você tem que louvar a Deus com hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando o Senhor no vosso coração. O cristão, quando ele é cheio do Espírito Santo e ele quer ser mais ainda, ele tem no seu coração a palavra de Deus e ele se alegra com cânticos espirituais e ele canta, e ele salmodia ao Senhor no seu coração. O cristão cheio do Espírito Santo, da boca dele saem palavras de vida eterna, palavras que glorificam o nome do Senhor, palavras que exaltam o nome do Senhor, palavras que proferem o júbilo a Deus e que promovem graça àqueles que ouvem. Qual o tipo de palavra que nós temos na nossa boca? Que tipo de palavra nós falamos para as pessoas? Será que muitas vezes não acontece de nós sermos como, lá no livro de Tiago também diz, que como pode do mesmo lugar sair bênção e maldição, de uma mesma fonte sair bênção e maldição? Assim, a nossa boca, ela deve ser um instrumento para a glória do Senhor. Amados, continuando ainda, o versículo 20 diz: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. O cristão cheio do Espírito Santo, ele procura dar graças em tudo. Ele procura louvar a Deus em tudo. Mesmo nas adversidades, mesmo nos momentos difíceis, mesmo quando as coisas não acontecem da maneira que ele gostaria, o cristão cheio do Espírito Santo, ele glorifica ao Senhor em todas as coisas. A palavra do Senhor diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para a nossa vida.
É a vontade de Deus. Se você quer obedecer a Deus, a vontade dele é que nós possamos dar graças em tudo. Não somente quando nós recebemos coisas boas, mas também quando coisas ruins acontecem na nossa vida. Como nós vemos na palavra de Deus, no livro de Jó, em que Jó, mesmo perdendo tudo o que possuía, ele ainda assim atribuiu a glória a Deus, dizendo: o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 21, por fim, meus irmãos, diz assim: sujeitando-vos uns aos outros sujeitando-vos aos outros no temor de Deus. O crente cheio do Espírito Santo, ele sujeita um ao outro. Ele tem paciência, ele tem domínio próprio. O crente cheio do Espírito Santo, ele procura ser um cristão tolerante. Ele tem o fruto do Espírito na sua vida. O crente cheio do Espírito Santo, ele possui aquelas características de Gálatas capítulo 5. O que diz em Gálatas capítulo 5? Que o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Amém, meus irmãos? Então é essa a palavra do Senhor para as nossas vidas. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, se esvazie das coisas terrenas e busque as espirituais. Busque a palavra de Deus, se encha da palavra de Deus, se encha do louvor a Deus na sua vida. Busque as coisas que edificam, as coisas que prestam louvor a Deus, conforme o apóstolo Paulo diz em Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, tudo que é de boa fama, tudo que é bom, tudo que é agradável, seja isso que ocupe o vosso coração. E por fim, meus irmãos, nós vemos que se você ler o texto completo, desde o início aqui no capítulo 5, nós vemos que Paulo ele elabora uma listagem de características. Ele fala de uma série de características que o cristão verdadeiro, para que ele seja cheio do Espírito Santo, e para que ele então experimente mais o Espírito Santo, ele tem que abrir mão. E você pode ler depois com muita calma esse texto, desde o seu início, em que ele diz: andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou por vós. No versículo 3, a fornicação, toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos. Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis que nenhum devasso, imundo, avarento ou que é idólatra tem herança no reino de Deus e de Cristo. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Versículo 7 diz: portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Olha aqui, o fruto do Espírito. Então, nós temos que agir como verdadeiros cristãos. Nós temos que agir como um cristão cheio do Espírito Santo. Não sermos coniventes, não compactuarmos com as obras infrutíferas das trevas. Mas antes, meus amados, nós devemos, na nossa vida, dar frutos para Deus. Dar o fruto do Espírito, que é bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Então, eu deixo essas palavras para você meditar. Que Deus te abençoe. Procure, então, buscar a presença do Senhor. Procure meditar na palavra de Deus, que você vai encontrar o caminho. E aqui nós temos um norte nesse texto de Efésios 5, para que nós saibamos como nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, Deus te dê a paz na sua vida. Eu vou fazer uma oração final. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus amado, nesse momento eu peço que o Senhor possa visitar, meu Deus, todo aquele que está se sentindo vazio,
Todo aquele que está se sentindo, meu Deus, até mesmo culpado diante de Deus, que já entende, já pensa que o Espírito Santo se afastou dessa pessoa, já não tem comunhão com o Senhor. Pai, eu te peço que agora eu só possa entrar com a tua providência nessa vida, meu Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa derramar do teu Espírito, que o Senhor possa, meu Deus, convencer essa vida do pecado, da justiça e do juízo, que o Senhor possa trabalhar com poder e graça, enchendo essa pessoa do teu Espírito, Pai. Dando a ela, meu Deus, a convicção, dando a ela, meu Deus, o poder para que ela possa caminhar, meu Deus, nas prioridades do teu reino, Pai. Ó Deus, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos da Casa de Oração Pentecostal Vida Nova e a todos aqueles que nos ouvem também pelo YouTube.